Bom, gente, boa tarde. Eu sou Gabi. Eu fui bolsista do PIBIQ UFBA no edital 2022-2023. Hoje em dia eu atuo como voluntária e sou bolsista do INCT Mate. Eu faço IC na área de sistemas dinâmicos há 2 anos com a professora Cristina. Pra quem não conhece, essa é a área responsável por estudar a teoria do caos e também feito borboleta. E hoje eu vou tentar dar uma ideia breve do que eu tenho estudado nos últimos tempos e que também é um dos temas do meu trabalho de monografia, que é diffeomorfismo de Anosov no toro. Hoje a gente vai estar trabalhando com diffeos de classe C1 em variedades riemannianas compactas e sem bordo. E a gente também vai, nosso objetivo principal hoje vai ser demonstrar que quando a gente tiver um diffeo de Anosov no toro, seja ele de qualquer dimensão, a gente vai ter que esse diffeo vai ser transitivo. E mais ainda, ele vai ser C1 robustamente transitivo. Mas, finalmente, o que é ser transitivo? É quando a gente tem um ponto cuja órbita dele é densa. O que é a órbita? É o conjunto das imagens desse ponto pelos interados da F. Uma das equivalências principais para a transitividade é que, dados quaisquer dois abertos, a gente vai ter um interado cuja a imagem de um desses abertos pelo interado intersectado com o outro aberto vai ser não vazia, tá? E a gente diz que um subconjunto é F invariante ou só invariante quando a gente tem que a imagem dele e a pré-imagem estão contidas nele próprio. Outra definição importante é de um conjunto hiperbólico. O que é um conjunto hiperbólico? É um conjunto compacto e F-invariante, tal que, para qualquer ponto, a gente vai ter que o fibrado tangente, a variedade nesse ponto, pode ser decomposto em dois subespaços. Esses dois subespaços, eles são invariantes pela ação da derivada, eles também vão variar continuamente em relação ao ponto, e a gente também vai ter duas constantes, tais que, em um dos subespaços, a gente vai observar o fenômeno de contração, e no outro subespaço, a gente vai observar o fenômeno de expansão, conforme a gente for olhando para a derivada do enésimo iterado, tá? Ou então, nesse outro subespaço, a gente pode ver como contração para o passado, expansão para o futuro, contração para o passado, tá? É a mesma coisa. Pelo teorema da variedade estável, a gente vai ter que esses dois subespaços têm cópias imensas na variedade, e essas duas subvariedades, né, essas duas cópias imensas vão ter o mesmo comportamento desses subespaços. Ou seja, nessa variedade aqui, que a gente vai chamar de estável, a gente vai ter o fenômeno de contração, e na outra, que a gente vai chamar de instável, a gente vai ter o fenômeno de expansão. E, finalmente, o que é um dífeu de Anosov? É quando o lambda é igual ao m, né, ou é quando o conjunto hiperbólico é a variedade inteira. Agora a gente vai definir de forma esperta um automorfismo hiperbólico, tá? Pegando uma matriz hiperbólica, né? Que é uma matriz com entrada nos inteiros com determinante mais ou menos um. Pra que a gente quer esse determinante mais ou menos um? Pra quando a gente pegar a inversa dessa matriz, ela continuar com entradas nos inteiros, tá? E aí a gente vai considerar o mapa linear induzido, que é só aplicar a matriz em qualquer vetor do Rn, e vai pegar a projeção natural de Rn no toro, né? Porque o que é o toro? É Rn quocientado por o Zn, né? Classe de restos. E aí a gente vai definir uma função f de a, que vai ser justamente baseada na composição da projeção natural com o mapa linear. E aí a gente tem algumas propriedades sobre a f de A, sobre esse mapa, que vai ser o nosso teorema principal de hoje, né? Primeiro, o conjunto dos pontos periódicos de f de A é denso no toro. A segunda é que ela vai ser um dífeu de Anosov. A terceira é que vai ser estruturalmente estável, ou seja, a gente vai ter uma vizinhança da f de A no espaço dos diffeomorfismos, cujo qualquer ponto, no caso, vai ser uma função pertencente àquela vizinhança, vai ser topologicamente equivalente a f de A. O que é ser topologicamente equivalente? É que ela existe um homeomorfismo que conjuga essas duas funções, tá? Outra coisa, ela vai ser expansiva, ou seja, ela vai possuir dependências sensíveis, condições iniciais. E o que é isso? Porque para quaisquer dois pontos que a gente pegue, vai ter algum momento, alguma hora, que esses dois pontos, pelos interados da f, as imagens deles vão se afastar, tá? E o quinto, que é o nosso objetivo de hoje, que f de A é topologicamente transitivo. Esses itens 1, 4 e 5 é o que o Devani define para caos, né? Ou seja, f de A é um mapa caótico. Uma coisa importante que a gente vai usar na ideia da prova é que as variedades estável, instável e as intersecções, né, os pontos transversais homoclínicos, eles são densos no toro, para qualquer ponto. E aí, a ideia da transitividade, que eu não vou poder fazer inteira porque nosso tempo é curto, é que a gente vai usar aquela caracterização para transitividade, pegando os dois abertos, e pegando a variedade estável e instável da origem. Aí a gente vai ter que a variedade estável da origem intersecta um dos abertos, a gente vai ter que a variedade instável da origem vai intersectar o outro aberto, e aí o que que a gente vai fazer? Na estável, a gente não tem que ter expansão ou contração para o futuro, então a gente vai pegar para o passado, que vai expandir. Então, esse aberto, né, a imagem dele vai esticar. E a gente vai fazer o contrário para o V, que a gente tem a contração para o futuro. A gente vai pegar ele para o futuro mesmo e aplicar, e a gente vai ter a expansão também para o futuro. E aí, em algum momento, numa vizinhança próxima da origem, essas imagens, né, Fn de U e Fn de V, vão se intersectar. Só que, como é um dífeu, a gente pode interar tudo pro futuro ou pro passado, e aí vai ficar Fn, F de N mais M de U, inter V igual ao diferente vazio, tá? E aí, essa é mais ou menos a ideia da transitividade. Outra coisa, né? O que é ser robustamente transitivo? É quando a gente tem uma vizinhança no espaço dos diffeomorfismos, tal que todo mundo ali, naquela vizinhança da F, é transitivo. Só que, justamente pela estabilidade estrutural, como todo mundo é topologicamente equivalente numa vizinhança, então todo mundo também vai ser transitivo. E aí, isso daí vai implicar da F ser robustamente transitiva. Na verdade, uma outra observação é que todos os dífeos de Anosov são estruturalmente estáveis. E aqui a gente fez para um automorfismo hiperbólico que a gente construiu, mas na verdade a ideia dessa prova pode ser feita para qualquer dífeo de Anosov no toro, porque a gente tem, por um lema do Frank e do Manning, que todo Anosov no toro é topologicamente equivalente a um Anosov linear. Então, essa ideia da prova que a gente fez pode ser usada para qualquer outro dífeo de Anosov, tá? E, por último, a gente tem uma conjectura, que todo dífeu, se M é uma variedade qualquer, não necessariamente o toro, e a gente tiver um dífeu de Anosov nessa variedade, a gente vai ter que esse dífeu vai ser transitivo. Essa é uma pergunta, na verdade, em aberto. A gente ainda não sabe a resposta, né? Mas o que ninguém conseguiu provar que sim, e nem apresentar contra exemplo, mas o que a gente observa é que toda vez que a gente tem um dífeu de Anosov numa variedade riemanniana qualquer, né? Compacta, sem bordo, que nem a gente tá tratando, a gente tem que esse dífeu é transitivo, tá? Isso daí seria uma grande coisa na teoria de sistemas dinâmicos, porque a gente estaria correlacionando dois conceitos muito grandes, que é hiperbolicidade e transitividade, e teria um implicando o outro. Então, seria uma coisa muito, muito grande, se alguém conseguisse provar. Minhas referências, eu usei o Robinson e o Devani, tá? E meus agradecimentos, meu cachorro, esse ano ele tá fazendo 15 anos, está debutando. E menos importante no rodapé, as bolsas, né? Mas muito obrigada, gente, boa tarde de novo.